fala em aproveitar, vamos aproveitar também para falar um pouquinho sobre sentimentos reprimidos. Tem muita gente que não consegue expressar o que sente. Parece brincadeira, mas acontece com muita frequência isso. Hoje, o Dr. Newton Kamigaути, que é psicólogo, está com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. E a gente sabe quanto que as pessoas hoje em dia têm dificuldade em expressar o que sentem, né? Isso se dá por quê? Porque muitas vezes a gente não estimula as crianças desde pequenas a falarem do que elas estão sentindo de verdade? As crianças têm mais facilidade de expressar sentimentos, porque tem menos repressão do que os adultos. Mas às vezes a gente também não faz com que as crianças... Por exemplo, você é meu tio, você chega na minha casa e me dá um presente, eu detestei o presente. Aí você pergunta, gostou, Cátia, do presente? E eu, criança, vou te dizer, sinceramente, não. Só que a mãe fala, você não vai falar pro teu tio que você não gostou do presente. Você já estimula a criança que ela não pode ser verdadeira. Sim, é verdade. Né? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça isso. Então, mas a gente também vive em sociedade. Então é necessário que a gente incorpore regras, valores, leis, porque senão a vida em sociedade fica inviável. Assim, a gente não pode ser 100% sincero, porque você Pois passa é. a ser grosseiro. Pois é, Não precisa ser adaptável, né? Precisa ter uma coerência. E por que nos dias de hoje, na sua opinião, tantas pessoas reclamam que não conseguem expressar sentimentos como o amor, por exemplo? Quer dizer, tem gente que não consegue falar para o outro que ama, se sente mal. O que falta para a grande maioria dessas pessoas, doutor? Então, essa repressão pode começar na família, na cultura e acabar sendo incorporada pela pessoa. E as pessoas podem ficar mais rígidas ou severas consigo mesmas. Tá? E aí acabar aprendendo a engavetar os sentimentos. No meu consultório vem muitos pacientes que com o tempo de tanto se conter nos seus sentimentos, acabam não tendo mais contato. Preferem se afastar de todos? Ficam insensíveis, como se estivessem anestesiados. De tanto tempo reprimir, de tanto utilizar esse método, tá? Que no início pode ter sido algo bom, positivo, para que se pudesse se adaptar, e aí com o tempo acaba sendo extremado, rigoroso e cria uma patologia. São pessoas que num grau extremo, então, se fecham de uma tal forma que acham tudo normal, por mais terrível que seja, ela fala, não, é normal, não acho nada demais. Pessoas frias. A pessoa sente uma estranheza porque ela não tem mais o despertar, o toque, a inspiração dos sentimentos. Ah, mas isso é um caso bem severo já, né? Mas tem bastante. Tem bastante gente assim? Tem bastante. A gente muitas vezes não imagina, né? Pois é, mas a gente vive numa cultura muito regrada. É verdade, muito reprimida, né? Reprimida, principalmente nas cidades grandes. E aí a gente vê o quanto que muitas vezes a gente mora anos numa casa, mas nem conhece o vizinho. Mas nem para falar um bom dia. As pessoas têm medo, né? De se expor. Medo, insegurança, tem muitos sonhos coletivos de conseguir coisas, carreiras, etc. E acaba se esquecendo de si mesmo. Mas e como que a gente deve agir, ou então prestar atenção para ver se a gente não está indo por um caminho desse? Sozinho a gente consegue perceber isso ou é mais difícil? Seria ideal, né? A gente conseguir lidar com a gente mesmo e com o mundo externo, com as cobranças externas ou as exigências que a gente tem tanto no mundo externo como no mundo interno. O ideal seria a gente ter esse bom contato consigo mesmo e com o mundo. Né? Então, observar, os sentimentos mais íntimos. Às vezes é preciso repreender algo ou reprimir alguma coisa para tornar viável a vida. Mas em outro momento é bom a gente parar e prestar atenção no que a gente quer, no que realmente a gente sente. Mas eu não sei se porque nessa vida corrida da gente, a gente muitas vezes, a gente não faz aquilo que a gente gostaria, o que é importante para a gente, e sim o que os outros gostariam que a gente fizesse. E muitas vezes a gente acaba se tolhendo literalmente em coisas que para a gente era importante. Quer dizer, se para você é importante andar descalço no fim de semana, por que não andar? Porque para a maioria das pessoas não se pode fazer isso. Quer dizer, tem gente que vive numa limitação que elas próprias criaram, né? Sim, perfeito. Principalmente na fase mais jovem, né, a gente tem uma visão mais voltada para a persona, uma vivência mais de persona, das máscaras.
E o foco geralmente é o como que o outro vai me ver. A gente se preocupa muito com isso, né? A gente se preocupa mais na aparência ou como o que a gente acha que o outro espera de nós. E tentamos nos adaptar a isso, tá? Em detrimento do que a gente às vezes realmente quer. Mas ainda quando isso acontece na adolescência, ainda é um momento esperado, vamos dizer assim. Porque a gente quer ser aceito por um grupo, você não quer ser muito diferente dos seus amigos. Daí muitos jovens entrarem nas drogas e outras coisas, porque a maior parte do grupo pensa daquele jeito. Mas depois que a gente cresce e se torna adulto, eu acho que pelo menos o que a gente espera é que as pessoas tenham um pouquinho mais de certeza do que é importante para elas. Mas nos dias de hoje a gente vê que muita gente continua naquele processo de adolescência, né? Então, Jung fala da metanoia, que é a metade da vida. Mais ou menos até a metade da vida a gente tem essa visão mais voltado mais para essa visão, tá? Da persona, da máscara, da adaptação à sociedade. E aí a preocupação maior do que os outros pensam sobre a gente, mais do que o que a gente realmente sente e pensa. À medida que a gente vai se conhecendo e vivendo mais nós mesmos, a gente vai se tornando indivíduos mais íntegros. E a gente vai começando a se separar da sociedade. E isso pode que gerar ela conflito. espera também que a gente tenha. E o conflito pode ser não pela pessoa não se aceitar, mas porque os familiares, por exemplo, acham que essa pessoa está se isolando e que se tornou uma pessoa difícil de se conviver. Não é mais o bonzinho. Ah, não é mais o bonzinho. Mas por que a gente cisma em ser bonzinho? Não é? Para se adaptar também. Mas muitas vezes o ser bonzinho custa caro. Custa. Porque a gente tenta ser bonzinho, mas se o outro não percebeu que a gente é bonzinho, a gente fica numa revolta tão grande que a gente cobra o dobro do outro, né? Que é mais ou menos assim a lógica. Se eu faço o que eu acho que te agrada, eu espero que você também faça o mesmo comigo. Tá? E se eu me responsabilizo por parte da sua vida, eu espero que você seja responsável pela minha. E eu ponho a minha felicidade nas suas mãos. E aí começa uma bagunça. Começa uma bagunça e que se a pessoa não percebe, não acorda antes, ela joga a vida dela literalmente no lixo. Pois é, aí tem uma vivência manca, vivendo só um lado da própria personalidade. Não vivendo os outros sentimentos, enfim, potenciais, né, que ficaram reprimidos. Tá? E lá nesse outro lado a gente tem o inconsciente e a gente tem toda uma criatividade, né? Tudo que a gente precisaria estar vivendo, ou tomando consciência de si mesmo para ser uma pessoa mais íntegra, mais inteira, mais feliz. Claro que o ideal seria o equilíbrio, Sim. né? Mas dificilmente a gente percebe que a gente está tão desequilibrado se ninguém chegar para a gente e falar: nossa, você mudou tanto, você era de um jeito, agora você está completamente de outro. Então, você tem certeza que você está feliz desse jeito? Né? Quer dizer, tem gente que ainda dá um toque assim. Agora, outras pessoas têm até medo de chegar e falar algo assim para uma pessoa e a pessoa passa a vida inteira fantasiando uma vida que não tem. Sim, também. Pode-se viver isso esperando no futuro, viver o futuro. E aí, geralmente, são pessoas ansiosas. Né? Um sinal que pode aparecer de que as coisas não estão equilibradas, não estão indo bem, é a ansiedade. E aí você tem a síndrome do pânico hoje em dia, que tem bastante, né? Mas essa